Bem-vindos a mais uma reflexão com o Tio Black, nesse tema que vai bugar a sua mente. Sabe quando um relacionamento de repente acaba e todo mundo em volta fica chocado? A gente pensa, nossa, mas parecia que estava tudo tão bem. A verdade é que na maioria das vezes não é do nada. Existem sinais, sabe? Coisas quase invisíveis, mas que a ciência já consegue pescar muito antes do fim chegar. A história toda começa num jantar. Eu estava lá, observando um casal de amigos e a interação deles tinha um padrãozinho. Uma coisa sutil, sabe? Mas que, de acordo com estudos, é simplesmente o maior previsor de um término. E não é achismo, não. Estamos falando de até 90% de precisão. Vamos entender que padrão é esse e como ele funciona. Ok, para a gente entender esse sinal, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo, para a química da paixão. Aquela fase que é intensa, é poderosa e, olha só que curioso, ela é surpreendentemente passageira. A ciência tem um jeito bem direto e até engraçado de descrever a paixão. É como se a parte do nosso cérebro que cuida do julgamento crítico, o tal do córtex pré-frontal, tirasse umas férias. E o resultado? A gente simplesmente ignora os defeitos, foca só na parte boa e age com pura emoção. É uma euforia que deixa a gente meio cego, cognitivamente falando. E o mais legal é que, nessa fase, o nosso cérebro está praticamente inundado de hormônios do bem-estar. Por causa disso, fazer um carinho, elogiar, sentir gratidão, tudo isso acontece no piloto automático. É um fluxo de positividade que não exige esforço nenhum. E é exatamente isso que faz esse período parecer tão mágico, né? Mas aqui é que está o pulo do gato. O nosso cérebro foi feito para se adaptar. Aquela intensidade toda da paixão simplesmente não é sustentável para sempre. O cérebro se acostuma, ele volta para o seu estado normal. A famosa lua de mel acaba. E é nesse exato momento que a dinâmica do jogo muda completamente. Os defeitos que antes eram invisíveis agora aparecem com uma lupa, e a positividade, que era automática, agora passa a exigir um esforço consciente. Então, a pergunta é, quando essa positividade automática vai embora, o que fica no lugar? É exatamente aqui que a ciência descobriu uma espécie de matemática do amor, uma regra de ouro que separa os relacionamentos que duram daqueles que não vão para frente. Primeiro, vamos só deixar claro o que são essas interações. As positivas podem ser qualquer coisa, desde um elogio sincero até um sorriso, uma risada juntos. Já as negativas, não é só briga não, viu? Pode ser uma crítica disfarçada, uma reclamação constante, aquele olhar de desprezo, sabe? O que realmente importa é o saldo final dessas pequenas trocas do dia a dia. Então, depois de analisar milhares e milhares de casais, observando cada olhar, cada tom de voz, qual foi a única coisa que consistentemente previu se um casal ia ficar junto ou se separar? É esse número aí, 5:1. Parece simples, né? Mas essa é a proporção mágica, a razão matemática que os estudos científicos encontraram. É impressionante. De acordo com os estudos e levantamentos do Tio Black, o ponto mais interessante é que o objetivo não é ter zero negatividade. Isso seria impossível. Problemas, discussões, tudo isso é normal. O grande segredo é garantir que para cada momento ruim, para cada interação negativa, existam pelo menos 5 momentos positivos para equilibrar a balança. É sobre construir um saldo bancário de positividade bem gordo. E olha só como esse gráfico deixa tudo mais claro. De um lado você vê os casais que mantêm essa proporção de 5:1, ou até mais. Eles não só ficam juntos, como se sentem mais felizes. Do outro lado estão os casais em risco. São aqueles onde esse balanço se perdeu e a negatividade começou a pesar mais que a positividade. Claro, essa proporção de 5:1 é o grande indicador, mas geralmente ela não vem sozinha. Existem outros sintomas que aparecem junto e que funcionam como uma luz amarela piscando, sabe? Sinais de alerta de que a relação está em declínio. E esses sintomas incluem, por exemplo, a falta de uma gratidão ativa, a ausência de planos juntos para o futuro, ou então quando o casal cai naquela monotonia, naquela rotina sem nenhuma novidade. Desrespeitar a individualidade do outro também é um grande problema. Mas talvez o mais perigoso de todos seja acreditar que o amor tem que ser fácil o tempo todo. Cada um desses pontos vai, aos pouquinhos, corroendo a base do relacionamento. E vamos focar um pouquinho nessa ideia de gratidão ativa. Ela é bem diferente daquela gratidão automática lá da fase da paixão. Essa aqui é uma escolha, é a prática de, deliberadamente, lembrar por que a gente valoriza a pessoa que está do nosso lado. E, mais importante ainda, expressar isso. É um esforço que constrói e mantém a admiração viva. E tudo isso leva a gente para uma conclusão central, que é a grande lição aqui.
O amor que dura não é algo que simplesmente acontece. Não é mágica. É uma prática, é uma escolha consciente que a gente precisa fazer todos os dias. Então, o caminho é mais ou menos este aqui. Primeiro, aceitar que a fase automática da paixão tem data para acabar. Segundo, escolher ativamente cultivar a positividade. Terceiro, quando os problemas aparecerem, encarar eles como um time que busca solução e não como inimigos procurando um culpado. E, por fim, equilibrar os projetos em comum com o respeito pelo espaço individual de cada um. Essa metáfora do jardim, para mim, resume tudo de forma perfeita. Um relacionamento precisa ser cultivado. Ele não vai florescer por conta própria. Com a correria do dia a dia, é muito fácil a gente esquecer de regar esse jardim com as coisas que o mantêm vivo. O carinho, a gratidão, a admiração. E isso nos deixa com uma reflexão final. A questão não é se a grama do vizinho é mais verde. A questão é como é que a gente está nutrindo o solo que está sob os nossos próprios pés. Tio Black agradece por ter assistido mais este conteúdo feito com muito carinho para você. E se foi relevante, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima reflexão.